Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, senhores, dando continuidade ao capítulo do Código, julgamento conforme o estado do processo, nós começaremos a tratar da possibilidade do juiz, nessa etapa do processo, analisar o mérito, que é o julgamento antecipado, sempre fazendo aqui a ressalva, né? Julgamento imediato, tratamos sobre isso anteriormente, do mérito. No último vídeo, nós fizemos considerações introdutórias a esse respeito, e eu quero já, a partir de agora, começar a ver as hipóteses. E aí a primeira das hipóteses, conforme mencionamos lá, é a que consta no artigo 354, combinado com artigo 487, no seu inciso 2º e no seu inciso 3º. 487, inciso 2º e inciso 3º. Vamos lá, vamos por parte. Em primeiro lugar, no 354, assim como nós fizemos a consideração relacionada lá na extinção ou na decisão interlocutória que não analisa o mérito, isso vai poder acontecer aqui também em relação à decisão que analisa o mérito. Então pode ser uma sentença, pode ser uma decisão interlocutória. A sentença, a hipótese de sentença está no 354 caput e a decisão interlocutória 354 parágrafo único. Sentença 203 parágrafo 1º, decisão com possibilidade de colocar fim, decisão interlocutória 203 parágrafo 2º, com todas as considerações que já fizemos nos vídeos anteriores. E aí, nessa sentença ou nessa decisão interlocutória, nessa decisão, nessa fase do processo, o juiz vai aplicar o 487 inciso 2º. O que o 487 inciso 2º trata? Bom, em primeiro lugar, trata do mérito. Mas como assim do mérito? Ele pode reconhecer a prescrição ou a decadência. Já de início, prescrição ou decadência. O que nós temos para falar a respeito de prescrição e decadência? Bom, primeira consideração é que prescrição e decadência são institutos do direito civil, não é o direito processual quem disciplina prescrição e decadência. Eles são regulamentados pelo Código Civil, inclusive, artigo 203 e seguinte do Código Civil. Então veja que prescrição e decadência são institutos do direito material. O direito processual vai tratar tão somente de consequências decorrentes da manifestação desse instituto, prescrição e decadência.
Uma outra consideração é que o juiz pode conhecer de ofício, de modo geral, da prescrição e da decadência. Tem uma discussão, tem uma ressalva a respeito da prescrição convencional. Essa prescrição convencional, a discussão a respeito de que o juiz não poderia conhecer de ofício, mas de modo geral, o juiz pode se pronunciar a respeito da prescrição e da decadência. Elas consistem numa categoria que se chama objeção material. O que é objeção? Objeção é um tipo de alegação que pode ser conhecida de ofício. Matéria de ordem pública, conhecível, cognoscível de ofício. Então, é uma objeção de natureza material, não processual. Veja, a coisa julgada é uma objeção processual, uma matéria que pode ser conhecida de ofício, mas de natureza processual, a coisa julgada. Prescrição e decadência constituem objeção material. Logo, o juiz pode conhecer de ofício. Uma outra consideração interessante sobre prescrição e decadência é que o juiz já poderia ter aplicado, já poderia ter reconhecido a prescrição e a decadência em momento até anterior a esta fase do processo. Porque percebam, vamos analisar bem a questão aqui. Como de costume, vamos colocar aqui um processo, um procedimento idealizado, ação representada pela petição inicial, jurisdição representada como ato processual pela sentença. E aí nós estamos nesse momento aqui do processo, o julgamento conforme o estado do processo. O juiz está neste ponto a analisar se aplica o 354 combinado com o 487, inciso 2º, que é o que nós estamos enfrentando. Prescrição ou decadência. Tá ótimo, beleza. Ele pode conhecer nesse momento do processo? Pode. E se a parte alegou, não alegou, pouco importa, é uma objeção material. Falamos sobre isso. Mas o que eu quero chamar a atenção dos senhores? Aonde é que se manifesta? Nessa ordem cronológica, o instituto da prescrição ou da decadência? É no transcurso do procedimento? É após exercitado o direito abstrato de ação? Ou é anterior ao exercício do direito de ação? É antes. Prescrição e decadência, elas existem justamente para fulminar, para obstar a pretensão exercitável em juízo. Prescrição e decadência são óbices, são institutos que se interpõem, que se colocam, portanto, entre o sujeito titulado direito e a ação, a pretensão exercitável em juízo. Então, a consumação da prescrição ou da decadência está nesse momento aqui anterior, prévio, portanto, à petição inicial. Então vamos aqui imaginar que neste momento aqui consumou-se a prescrição ou decadência, de acordo com a hipótese. E o juiz vai reconhecer ela nesse momento aqui. Ele não vai conduzir o processo até o final, não fará isso, nessa estrutura topográfica do processo, porque é desnecessário. Se ele já observou aqui que houve prescrição e decadência, ele vai ter que decidir, seja aqui, que houve prescrição e decadência. Então decida logo de uma vez. Conduzir esse processo adiante é desnecessário. Esta é a lógica geral, como nós vimos, do julgamento, conforme o estado do processo, nesse tópico do mérito. Julgamento imediato do mérito. É desnecessário prosseguir com o processo. Mas eu dizia, esse reconhecimento da prescrição da decadência pode ser feito aqui. Não é essa a questão que eu quero ver. Mas ele já podia ter sido operacionalizado, posto em prática antes. Alguém sabe me dizer? Ele já poderia ter sido colocado em prática, mais ou menos nessa fase aqui do processo, ó, mais ou menos por aqui. Lá no artigo
332, parágrafo 1º. Nós estamos aqui a tratar do julgamento liminar de improcedência. Lá no caput do julgamento liminar de improcedência, o Código vai afirmar que o juiz pode, sendo desnecessária a produção de provas, e aí para reconhecer prescrição de decadência ele não precisa de provas, sendo desnecessária a produção de provas, antes mesmo de citar o réu. Então veja, a citação estaria aqui, ó. Nem teria ocorrido a citação nesse processo, seria desnecessária. Antes mesmo de citar o réu, o juiz pode julgar liminarmente, in limine, logo no começo, improcedência, veja, não procedência. Por isso que não precisa de citação, porque o autor, aquele que exercitou o direito de ação, vai perder tudo que ele pediu. Por isso que o contraditório é desnecessário, como diz a doutrina, ou o contraditório será diferido se o procedimento seguir. Então, julgamento liminar de improcedência, de não procedência. E aí ele tem alguns incisos. Os incisos do 332, se não me engano são 5 incisos, inciso 1º ao 5º, eles tratam de pronunciamentos judiciais vinculatórios. Pronunciamentos judiciais vinculatórios. É o que se chama de eficácia média, aquela possibilidade de abreviação procedimental. Pois se aqui o juiz percebe que o objeto da demanda é algo ao qual ele está vinculado, para que conduzir o processo para, ao final, dizer que está vinculado, se você aqui já está vinculado? Então você já, de início, você diga que ele está vinculado. Se for algo, uma tese vinculatória contrária ao autor. Julgamento liminar de improcedência. Mas percebam bem, meus amigos, eu não estou falando de pronunciamento judicial vinculatório, eu estou falando de prescrição e decadência. Ué, professor, mas então para quem encher o saco da gente com isso? Porque ele está falando do 332? Porque o 332 é um dispositivo até perigoso. Os incisos tratam dos pronunciamentos judiciais vinculatórios, mas no 332, parágrafo 1º, está expresso lá que também se aplicará esse dispositivo, ou seja, nós também teremos as hipóteses de julgamento liminar de improcedência quando se consumar, quando se verificar que se consumou a prescrição ou a decadência. Por essa mesma lógica, porque a prescrição e a decadência se deram anteriormente à petição inicial. Então, já quando do início da petição inicial, o juiz já pode ver que está prescrito ou decaiu o direito. Então o código possibilitou que logo em limine, logo no começo do processo, antes mesmo de citar o réu, ele já julga improcedente a pretensão do autor. Mas é uma mera possibilidade. Não quer dizer que se ele não observou aqui, no 332, parágrafo único, ele está obstado de reconhecer aqui, no 354, combinado com 487, inciso 2º. Não. Tanto não está que se ele não observar aqui, ele pode ir lá na sentença aplicar, invertir o número, aplicar só o 487, inciso 2º. Mas aí percebo que eu estou tentando chamar atenção para os senhores é o seguinte, é um juiz que não percebeu o que ele já poderia ter percebido antes. O código tenta estimular ele que ele aplique o instituto antes. O que ele aplica aqui, ele poderia ter aplicado aqui. Ele poderia ter aplicado aqui. E nessa brincadeira, aqui são alguns centímetros de distância. Mas na prática, são anos de distância de um processo que se transcorre desnecessariamente. E aí as partes e o Estado também perdem tempo e dinheiro à toa. Ok? Então essa é a primeira das hipóteses do julgamento antecipado do mérito na sua primeira versão, primeira modalidade, 354, combinado com o 487, inciso 2º. A segunda hipótese é o 487, inciso 3º. E o que o 487, inciso 3º nos traz? Traz a possibilidade de a homologação de autocomposição entre as partes. Então é uma sentença homologatória. Homologação de autocomposição entre as partes. Esta autocomposição entre as partes, o que é a autocomposição para começo de conversa? É que a composição do conflito de interesse se deu
pelas próprias partes, por elas mesmas. Auto quer dizer pela própria parte. Então, quando se diz que o veículo é autônomo, quer dizer que ele não precisa de uma força externa. Ele se move por ele mesmo. Então, autocomposição, as partes resolveram o conflito entre elas por elas mesmas. Porque a heterocomposição é justamente quando nós temos uma sentença. É a resolução do conflito por uma decisão do juiz. Aqui as partes se entenderam. Como é que as partes podem se entender? Como eu havia adiantado no vídeo anterior, por 3 formas. A linha A vai nos mencionar o reconhecimento da procedência do pedido. O que significa o reconhecimento da procedência do pedido? O réu reconheceu que o pedido formulado pelo autor é procedente. Então o réu abre mão da controvérsia, o réu abre mão de prosseguir com o processo, o réu vira para o juiz e fala que o autor tem razão. O juiz vai homologar, portanto, as partes se entenderam. O réu abrindo mão. Então o réu cede tudo para o autor. Na linha C, nós temos o contrário, o extremo oposto. É a hipótese em que o autor renuncia à pretensão. Então, na linha C, nós temos a renúncia à pretensão. Então, o autor, no curso do procedimento, vira-se para o juiz e diz: sabe aquela pretensão, aquele direito ao crédito que eu aleguei ter? Pois bem, não quero mais não. Não tenho mais a pretensão de cobrar. Veja, aqui é até interessante dizer, aqui é diferente do direito da desistência da ação. Na desistência da ação, isso impacta tão somente no direito processual. Então ele desiste daquela ação, mas pode propor outra. Na renúncia à pretensão, ele está dizendo que ele não quer mais discutir aquilo. Então aqui é uma decisão de mérito. Se ele renuncia à pretensão, ele nunca mais vai poder discutir, no nosso exemplo, aquele crédito. Ok? Então nós temos uma autocomposição neste exemplo, com o autor abrindo mão da controvérsia. E a linha B, numa posição intermediária, portanto, nós temos a transação, que é quando cada uma das partes cede um pouquinho. Então o autor pediu 100, o réu falou que não paga 100, que paga 50. O autor falou que 90 aceita, o réu falou que 60 paga. O autor falou que para acabar com o assunto recebe 80, o réu falou que paga 70. E aí eles fecharam em 75. Veja, uma transação, cada um cedeu um pouquinho no curso do procedimento. O juiz vai homologar isso é uma definição da controvérsia, do mérito, portanto, pelas próprias partes. É uma autocomposição. Então a autocomposição pode ser por uma das partes cedendo tudo, não quero discutir, cansei. A linha A, a linha C. A linha A, o réu cede tudo, a linha C, o autor cede tudo. Mas de qualquer maneira é uma autocomposição, porque ninguém impôs nada a ninguém. E na linha B, cada uma das partes cede um pouquinho para que se chegue à autocomposição. Tá ok? Qual é a hipótese aqui que nós temos? Bom, aqui o que nós temos é a circunstância na qual o procedimento... Veja, o que eu quero pontuar com os senhores mais ou menos aqui, se houvesse a citação, vamos continuar naquele exemplo, teve a citação. A citação é para quê? Para a realização da audiência de conciliação e mediação, lá do artigo 334. Essa audiência visa também a tal da autocomposição. Autocomposição. Veja, esse hífen aqui não é de hífen, não é porque tem o tracinho, não. Só de continuação, tá? Autocomposição é tudo junto. Visa a autocomposição entre as partes, beleza? Mas o que se refere aqui, o 354 combinado com 487, inciso 3º, não é propriamente esta sentença homologatória daqui, que pode resultar. O que acontece aqui, pode acontecer aqui também, que vai dar no mesmo. Quando acontece aqui, se as partes chegam a uma conciliação, se as partes chegam a uma mediação, também é uma autocomposição pelas partes que resolve a controvérsia. Só que é em momento posterior. Assim como nós vimos anteriormente quanto à prescrição e à decadência, é a mesma coisa, é o mesmo efeito processual em momentos diferentes. Por que eu estou falando isso? Porque neste momento aqui, julgamento conforme o estado do processo, nós já tivemos a possibilidade de resposta do réu. Enquanto que na audiência de conciliação e mediação é prévia, anterior à resposta do réu.
o julgamento, conforme o estado do processo, é posterior à resposta do réu, às providências preliminares. Tá? Mas é a mesma coisa. Nos dois momentos processuais, o que o juiz faz é homologar uma autocomposição que as partes chegaram. Tá certo? Bom, com isso, meus amigos, a gente termina o primeiro dos tópicos de julgamento antecipado do mérito. O artigo 354, nas suas duas possibilidades de mérito, 487, inciso 2º, 487, inciso 3º, sempre fazendo uma ressalva que eu já fiz nos últimos vídeos todos, nos últimos 3 vídeos eu falei sobre isso. Cuidado, o 354 é chamado de extinção do processo e dá a impressão de que ele só extingue o processo sem resolução do mérito. O próprio legislador se atrapalhou, porque no 355 e no 356, ele chama esses dois dispositivos, 355 e 356, como julgamento antecipado do mérito. Mas no 354 nós também temos o que ele considera, o código, julgamento antecipado do mérito. Então cuidado. No 354 faz-se menção ao 485, que foi o que nós analisamos nos vídeos anteriores. Aqui não haverá análise quanto ao mérito, foi o que nós analisamos antes, e faz-se menção também ao 487, inciso 2º, prescrição e decadência, e ao inciso 3º, homologação de autocomposição. E aí sim, com isso a gente encerra, portanto, esse vídeo. Tá certo? No próximo vídeo nós falaremos, portanto, do artigo 355 e depois do artigo 356. Então, meus amigos, é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.